O que são as notas musicais? O que é melodia? O que são os acordes? O que é harmonia? O que é ritmo? Afinal, o que é música? Essa é uma das perguntas mais difíceis de serem respondidas e uma das perguntas mais feitas quando a gente começa a refletir sobre música. Provavelmente você já deve ter se perguntado o que é música e o que não é música, o que pode ser chamado de música e o que não pode ser chamado de música, ou qual seria uma definição ideal para música. Na verdade, não existe uma definição absoluta que possa englobar todos os aspectos e todos os contextos de música, do que é música. A gente, na verdade, os professores de música costumam decorar uma frase que já é convencionada entre a gente, que é: música são sons organizados de forma inteligente. Mas, na verdade, essa é uma definição deficiente, porque ela não engloba tudo, ela não é perfeita. Porque nenhuma definição vai ser perfeita, certo? Nenhuma definição curta poderá ser perfeita. Nenhuma frase. Não existe uma frase que possa ser uma definição absoluta do que é música. Vamos voltar então para essa definição. Sons organizados de forma inteligente. Então, por exemplo, a minha fala, o som da minha fala, são sons organizados de forma inteligente, não são? A minha inteligência está organizando esses sons para comunicar uma ideia, para expressar algo para vocês. Mas eu posso chamar esse som, essa gravação da minha fala, posso dizer que é música? Depende da sua definição do que é música. Se é uma definição mais abrangente, mais ampla, ou se é uma definição mais restrita. Porque música é arte. Então, na música, como nas outras artes, ou como nas humanas também, as definições não são absolutas, elas são relativas. As respostas são subjetivas. Os conceitos são subjetivos. Ou seja, dependem do ser, dependem do contexto, dependem de uma série de fatores. Então, voltando para a pergunta, impossível de ser respondida de uma forma simples e verdadeiramente absoluta, o que é música? A gente pode dizer, então, que música também são sons organizados de uma forma artística, ou sons organizados para um final belo, para um fim belo, a busca da beleza dos sons. A gente pode definir de várias formas o que é música. Então, quando a gente pensa em uma música, imagine uma música qualquer que vocês gostem. Ela é composta pelo quê? Por sons, obviamente, não é? Esses sons nós podemos dividir em dois principais grupos, que são os sons de altura definida e os sons de altura indefinida. Qual a diferença entre os dois? Quando a gente fala em altura, antes de eu responder essa pergunta, a gente precisa falar sobre altura. O que é altura na música? Todo mundo costuma usar o termo altura de forma tecnicamente incorreta. Inclusive professores de música. No dia a dia a gente usa: aumenta esse som, deixa esse som mais alto. Mas tecnicamente isso é uma forma errada de se empregar o termo altura. Porque a altura na música não tem a ver com volume, não tem a ver com intensidade. A altura tem a ver com grave e agudo. Ou como leigos costumam chamar, grosso e fino. Grosso e fino. Certo? Então a altura tem a ver com isso. Quando eu digo que um som é mais alto que o outro, tecnicamente estou querendo dizer que um som é mais agudo do que outro. Ou um som é mais baixo, significa que ele é mais grave. Então, quando eu digo que existem sons de altura definida e altura indefinida, o que eu estou querendo dizer com isso? É que existem sons que nós podemos distinguir a altura daquele som. Distinguir exatamente a frequência daquele som. Que nota musical aquele som é. Ou pode ser a que nota musical ele se aproxima. No caso daquela frequência não se encaixar na grade das notas musicais. E, em contraste, em oposição, nós temos os sons de altura indefinida, que são os sons que nós não podemos distinguir a frequência. Não existe uma frequência principal que aquele som emite. Como, por exemplo, o som de uma palma. O som de uma palma, na verdade, não emite uma frequência específica, uma frequência principal. Ele emite uma série, como se fosse um cluster. Emite uma série de frequências médias
agudos e superagudos ao mesmo tempo. Não tem uma frequência principal que possa fazer a gente distinguir que som, qual é a frequência daquele som, que nota musical aquele som é.